Oi, oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Esse é oficialmente o primeiro vídeo aqui no Canadá. Como vocês sabem, eu saí de Portugal, me mudei para o Canadá há 2 semanas. E hoje eu vou contar para vocês um pouquinho de como foi esse processo de mudança e as minhas primeiras impressões do Canadá. Bom, a pergunta que eu mais recebi desde quando eu dei a notícia de que eu me mudaria para o Canadá foi: Dani, por que o Canadá? E, gente, a verdade é que eu poderia dar uma lista de razões e de motivos para ter escolhido o Canadá. É um país de primeiro mundo, tem uma economia forte, tem segurança, enfim, são inúmeras as razões. Mas o principal motivo é porque o Canadá tem um programa de imigração facilitado. Talvez, se o nosso objetivo fosse qualquer outro país, nós não tivéssemos conseguido ir com tanta facilidade e rapidez. Nós começamos a dar início no processo migratório em fevereiro de 2023. Nós entramos em contato com uma agência de imigração e manifestamos o interesse em morar no Canadá. Nessa altura, a gente já sabia que, se a gente não conseguisse vir como brasileiros, existia a possibilidade de vir como portugueses, porque o meu marido tem cidadania portuguesa e existe um acordo entre Portugal e Canadá para que jovens até 35 anos venham até o país com o visto de trabalho válido por 2 anos. Na verdade, esse visto se chama Work Holiday Visa e não é só com Portugal que o Canadá tem esse tratado, é com alguns países. E Portugal está na lista. Mas se de repente, por exemplo, você tem cidadania italiana e tem até 35 anos, você também pode conseguir esse visto. Então, quando nós conversamos com a agente de imigração, nós jogamos todas as cartas nas mesas. Olha, o Alexandre é fluente em inglês, ou seja, se fosse para vir com visto de estudo, o Alexandre teria condições de aplicar para um visto de estudo, só que nós não tínhamos intenção de estudar, porque nós temos dívidas, né? Quem acompanha lá do Instagram sabe a minha história de vida, sabe que nós tentamos empreender e que nós estamos endividados aí, pagando dívidas dessa empresa que a gente teve no Brasil. Então a gente queria algo que tivesse retorno rápido, que fosse chegar a trabalhar e começar a pagar nossas contas e recomeçar a nossa vida. Por isso, um visto de estudos não era inteligente, porque são 8, 9 mil dólares por semestre e a gente não tem esse dinheiro. Então, nós colocamos todas as cartas na mesa e uma das cartas era cidadania portuguesa. Foi quando a agente de imigração falou: bom, já que vocês não têm intenção de estudar, vamos aplicar para o Work Holiday Visa e o Alexandre entra no Canadá como português. Mas, Dani, esse visto também dá direito para você viver no Canadá? Não. No momento, o que eles nos aconselharam foi: Dani, você entra como turista, vai acompanhar o Alexandre, não tem problema nenhum, você vai ficar 6 meses no país. Dentro desses 6 meses, o Alexandre vai encontrar um trabalho. É para isso que é o visto dele, é um visto de trabalho. Assim que ele começar a trabalhar, a gente aplica para você e muda o seu processo migratório. Então, sim, eu estou como turista, eu não posso trabalhar e eu estou só acompanhando meu marido. Estou aqui em casa, vivendo com ele, tranquila. Não posso trabalhar, mas vou começar um intercâmbio, aprimorar o meu inglês. Aprimorar não, né, gente? Aprender, porque eu nem tenho inglês. Mas aprender inglês para que quando venha o meu visto de trabalho, eu esteja melhor preparada para encontrar um trabalho. Mas então, só para contextualizar para vocês, o Alexandre veio com o Work Holiday Visa. Assim que ele começar a trabalhar, o visto dele dá a permissão para que o seu cônjuge também trabalhe. Ou seja, assim que ele começar a trabalhar, eu também vou poder trabalhar. Até lá, eu não posso trabalhar e o meu foco vai ser estudar. Agora, já que eu expliquei essa parte, vamos falar do Canadá, né? Acabei de chegar, tem 2 semanas, e eu quero contar para vocês um pouquinho das minhas primeiras impressões. Por quê? É um país totalmente diferente, eu nunca tinha visitado. Eu já cheguei a entrar nos Estados Unidos. Assim, no começo do meu namoro com o Alexandre, a gente fez uma viagem. E foi a minha primeira viagem na vida, eu nunca tinha saído nem do meu estado.
e o Alexandre me proporcionou conhecer os Estados Unidos. Eu achei que estruturalmente lembro os Estados Unidos, tá? Os mesmos tipos de loja, restaurantes, tem mais ou menos os mesmos serviços, mas o canadense me surpreendeu demais. Muito mais que o americano. O canadense é caloroso, o canadense é receptivo. Todos os lugares que nós chegamos, eles querem saber de onde a gente é, há quanto tempo a gente está aqui, dão as boas-vindas, perguntam se precisar de alguma coisa. O Alexandre, todo lugar que a gente está indo, loja, mercado, qualquer coisa do tipo, ele fala assim, acabei de chegar, estou em busca de trabalho. As pessoas já falam, olha, vai ali na porta, escaneia o QR Code, você pode se candidatar para uma vaga para trabalhar aqui. Então, assim, não existe uma competitividade ou uma coisa assim, vou roubar o meu emprego, como tem em Portugal, né? Passei muito por isso. Mas eu estou extremamente impressionada, no bom sentido, com o povo canadense. Para além disso, a cidade que nós escolhemos é Calgary, em Alberta. E quando começamos a pesquisa, falaram assim, é uma cidade de interior, é uma cidade pequena. Mas só agora eu entendi que o pequeno que eles diziam é o pequeno no parâmetro Canadá, né? Porque é uma cidade de 1 milhão de habitantes, 1.300.000, se eu não me engano, gigantesca, arranha-céus de 58 andares. Para mim, que veio de uma cidade do interior de São Paulo, de 8 mil habitantes, uma vila, que não tem nem semáforo, para mim isso aqui é uma grande metrópole. Eu não consegui enxergar Calgary como uma cidade pequena, não consegui. É uma cidade que tem todos os serviços, tem trem, tem um transporte público que tá bem. Ele não atende a cidade toda, mas tem. Tem boas oportunidades de emprego, o Alexandre ainda não conseguiu o trabalho. Ele já fez algumas aplicações, mas eu acredito que está super dentro do prazo. Só tem uma semana que ele começou a procurar. Porque a primeira semana nós tiramos para nos adaptar, conhecer o bairro, conhecer a cidade, tirar os primeiros documentos dele. Então nós não focamos em emprego, né? Só de segunda-feira para cá que a gente tem focado mesmo em procurar emprego e eu acho que está super dentro do prazo para ele encontrar. Mas a gente está vendo boas oportunidades e todo mundo que a gente fala, cara, eu demorei 3 dias para arrumar emprego, eu demorei 10 dias, eu demorei 11 dias. Então são prazos que dá para esperar. Porque nós viemos preparados para aguentar 2, 3 meses. E eu bato muito na tecla do planejamento, porque é isso, você não pode se mudar para um país com a roupa do corpo e chegar lá e esperar que vai ter um emprego te esperando no aeroporto. Então, assim, a gente, mesmo com toda a dificuldade, com todas as nossas dívidas no Brasil, que a gente tinha que estar mandando dinheiro para lá todo mês, a gente conseguiu juntar uma graninha para nos manter aqui por 3 meses. Só que não se comparem, tá, gente? Esse é um relato da minha história, da minha vida. Talvez você esteja aí fazendo o mesmo plano Canadá, mas nós temos realidades diferentes. Eu morei com os meus sogros 1 ano e 7 meses para que nós não pagássemos aluguel em Portugal. E todo esse dinheiro que a gente economizou, que iria para um aluguel, a gente juntou. E a outra parte do nosso salário, que supostamente sobraria, nós mandamos para o Brasil para ir pagando as nossas dívidas. Então a gente estava com 2 projetos em paralelo, né? Porque era saldar as nossas dívidas e se mudar de Portugal, porque Portugal não daria para a gente pagar tudo que a gente deve e começar a nossa vida. Se fosse para viver em Portugal com o que a gente ganhava lá, com a dívida que a gente tem no Brasil, a gente ia ter que viver com os meus sogros 5 anos, porque não era possível pagar um arrendamento. Que vocês que é de Portugal e que me acompanham sabem que está impossível pagar arrendamento aí. Então, assim, a gente procurou um país onde fosse possível mudar a nossa situação financeira, para que a gente recomeçasse a nossa vida aqui, né? Porque a gente não pode esquecer. Deixamos uma dívida lá que a gente está pagando? Deixamos. Mas a nossa vida aqui também precisa acontecer. A gente precisa ter casa, a gente precisa ter o nosso lazer, porque senão a gente fica doente, entendeu? Meu marido chegou a ter um início de depressão, perdeu muitos quilos por conta dessa dívida do Brasil e ele sempre foi uma pessoa muito organizada com finanças. Então, quando ele viu que ele perdeu todo o dinheiro dele investindo numa coisa, e além de perder o dinheiro que ele investiu, ele ainda se endividou, nossa, aquilo foi muito depressivo. E dessa vez eu vi, assim que a gente chegou, eu vi o olhinho dele voltar a brilhar.
como se ele voltasse a ter esperança de que as coisas vão melhorar, sabe? E eu acho que vai mesmo. Eu tô apostando todas as minhas fichas no Canadá. Em 15 dias, as minhas impressões não podiam ser melhores. A comunidade brasileira nos recebeu de uma forma que eu não esperava e que eu não fui recebida em Portugal. Todo mundo se ajuda muito. Só aqui no prédio eu acho que tem mais de 100 brasileiros. E olha, toma uma mesa. Você precisa de um sofá? Você quer um liquidificador, um umidificador? É assim, eu fiquei chocada, passada, como os brasileiros se ajudam aqui. Pelo menos essa é a minha experiência, tá? Pode ser que tenha gente que não teve boa experiência com brasileiro. Mas a minha, em 15 dias, tem sido a melhor possível. Bom, para não ficar muito grande, eu vou encerrar por aqui, tá? Então eu contextualizei para vocês um pouquinho de como eu vim e contei um pouquinho para vocês o que eu tenho achado aí do Canadá, da cidade e dos brasileiros aqui no Canadá. Agora eu quero que vocês deixem aqui embaixo o que vocês querem ver. Dani, mostra a cidade. Dani, mostra os preços das compras. Dani, quanto é que você paga de aluguel? Vai mandando aqui embaixo as curiosidades de vocês para que isso me sirva de apoio, de base, para eu criar os meus próximos conteúdos, tá bom? Então, um beijinho e eu espero vocês no próximo vídeo.